Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número aqui em São Paulo, 11 97335 0038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. E hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e a CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos à apresentação dos nossos convidados de hoje. Doutora Vânia Gadelha, também com a gente, médica geneticista da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, e ela é professora de pediatria da Universidade Federal do Amazonas. Doutora Vânia, aí, bom dia, porque são 11h02 da manhã, e aqui em São Paulo, 12h02, tudo bem? Tudo bem, bom dia, isso mesmo. Então, muito obrigado pelo convite para participar aí dessa conversa. Muito obrigado pela colaboração com a gente. Vamos lá ao primeiro assunto de hoje. Procuradores da República afirmaram na terça-feira que Jair Bolsonaro faz campanha de desinformação, avilta a liberdade democrática e acionaram o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que o presidente seja investigado. Um grupo formado por 43 integrantes ou procuradores federais dos direitos do cidadão assinaram o ofício em reação às acusações feitas por Bolsonaro, sem provas, ao sistema eleitoral durante a apresentação para embaixadores no Palácio da Alvorada, evento que aconteceu na segunda-feira. Doutora Vânia Gadelha, sobre esse tema, não é exatamente a sua área, mas como cidadã, qual é o seu sentimento? Seu microfone está fechado, doutora Vânia Gadelha. Então, como cidadã, eu me sinto com muito medo, realmente, de que a gente retorne para uma ditadura militar. Eu não sei muito a respeito desse tema, não sei como que funciona, se isso é possível, um golpe militar, mas a impressão que a gente tem é essa e é o que a gente tem medo, né? Nos últimos anos, o debate sobre a inclusão tem avançado nas organizações e, além de responsabilidade social, as ações de diversidade também contribuem com a marca empregadora das companhias. É o que sugere uma pesquisa da Deloitte, que apontou que mais de 70% dos funcionários LGBTQIAP+, estão inclinados a permanecer com seu trabalho atual por causa das práticas de inclusão da empresa. 80% dos entrevistados relatam que suas empresas introduziram ações de inclusão e 95% acreditam que isso levou a um apoio significativo para esses funcionários em suas organizações. Vânia, deixa eu te perguntar ainda sobre esse tema com você, porque a gente muitas vezes tem um olhar. O Brasil é muito grande, um país com dimensões continentais, são vários Brasis dentro de um Brasil só, e às vezes a gente fica com um olhar aqui para o Sudeste sobre muitas questões, e é um erro muito grande não olhar para outras regiões do país. Aí no Amazonas, no setor público, né, do qual você faz parte, como é que essa questão é observada? Como é que você sente isso? Da questão da diversidade. Então, no setor público não existe, como no setor privado, uma política para inclusão, não. Existe inclusão de pessoas com deficiência quando se faz concurso, porque para a entrada no setor público é por concurso, né? E na entrada de uma empresa particular não é desse jeito. Eu ouvindo o Dr. Kleber, eu também tinha pensado um pouco sobre isso, assim, com relação à educação, né? Eu acho que toda mudança vai partir da educação. E quando a gente pensa em educação e comparar, que o nosso Brasil é gigantesco, e comparar como funciona no Sul, no Sudeste, e para cá, para o Norte, existe ainda uma diferença muito grande, né?
mas eu acho que é aí que tem que existir esse incentivo, que tem que existir a mudança. Quando a gente fala em pessoas conservadoras, como o Dr. Kleber falou, às vezes eu tenho a impressão que funciona um pouco diferente aqui em Portugal, porque ele fala de conservadores no sentido de costumes. E Sim. aqui no Brasil, eu costumo dizer que a interpretação que eu faço de conservador é conservar os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. É esse o conservadorismo que eu noto que existe aqui. Doutora Vânia Gadelha, olha, vários rincões do país têm encontrado grandes dificuldades para disponibilizar e organizar o sistema de triagem neonatal. Isto é, o teste do pezinho ampliado. Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, a doutora Tânia Bachega, enquanto regiões como São Paulo têm cobertura de 98% dos nascimentos, em algumas outras esse índice é extremamente baixo. E, segundo ela, é preciso capacitar pediatras e geneticistas para melhor diagnosticar e tratar as 45 novas doenças que seriam incluídas no teste. Qual que é a realidade dessa questão aí no norte do país, doutora Vânia? A gente está falando do teste ampliado e muitas vezes o teste normal, né, aquele mais antigo, que identifica 6 doenças, apenas 6 doenças, muitas vezes esse teste não é realizado em muitos lugares, né? Então, o teste do pezinho ele é um exame de sangue, né, que é colhido numa coisa que a gente chama de papel filtro, que não é aquele papel filtro de coar café, ou de laboratório. E ele é transportado para um laboratório que tem expertise em fazer esses exames de triagem neonatal. Em 2021, veio uma lei que amplia esse teste para muitas outras doenças. Mas o que existe é que essa triagem neonatal ele é um programa do Ministério da Saúde, mas ele não funciona de uma maneira igual no Brasil inteiro, né? Aqui, o nosso estado, o Amazonas, ele é um estado gigantesco, cabem 6 países da Europa aqui dentro. E a gente, para o via de transporte dentro do estado, é o transporte fluvial. Então, imagina colher a triagem neonatal, o teste do pezinho, num município distante de Manaus, e aí essa amostra é transportada para Manaus, é processada aqui e vai fazer uma busca ativa para confirmar quando ela está alterada, né? Então, a gente enfrenta desafios que não são os mesmos desafios que acontecem no sul, sudeste do país, né? A gente ainda não está fazendo de uma maneira, digamos, excelente essas 6 doenças. Imagina essa expansão, né? Porque todo mundo, quando coloca no jornal, fala sobre expansão, vira uma lei, todo mundo fica feliz, mas não, assim, a gente tem que entender o que é realmente, como que vai acontecer em alguns locais, né? Então, para o norte, a gente enfrenta desafios que não são os mesmos desafios do restante do país. E o Ministério da Saúde, ele tem um meio de, digamos, controlar como que o programa está funcionando, que são os indicadores. Então, ele usa o indicador cobertura, que é quantos nascidos vivos fizeram o teste, que foi coletado o teste, a data da coleta, porque esse teste, o nome é triagem neonatal, ele tem que ser colhido e diagnosticado e iniciado o tratamento no primeiro mês de vida, que não é o que acontece para a gente, né? Em São Paulo, as crianças já começam a ser tratadas com 15 dias de vida. Aqui a gente tem criança que chega com 9 meses na primeira consulta. Então, a gente realmente tem muitos desafios ainda nas 6 doenças,
e não sabemos ainda como que vai funcionar a expansão, porque a gente precisa de um suporte grande, principalmente de educação da equipe. Ou seja, as implicações são graves, porque com a falta do teste, impede-se o diagnóstico precoce, impede-se a prevenção de doenças, e isso vem acontecer mais adiante na vida da criança, e as implicações são graves. Com certeza, porque as doenças que se faz diagnóstico pela triagem neonatal são doenças que não são aparentes ao nascimento, mas que, se elas forem diagnosticadas precocemente, a gente muda a história natural da doença e muda a história daquele paciente, daquela família, né? E existe uma questão até de custo, porque um paciente que ele é diagnosticado já com uma doença instalada, ele vai requerer do Estado um custo maior do que se ele for diagnosticado na triagem neonatal e seguido e feito o tratamento pelo programa de triagem neonatal. E quais seriam as estratégias, doutora Vânia, para a superação disso, especialmente aí no norte? Você destacou o estado do Amazonas, cabe em vários países europeus, aí é o maior estado brasileiro, os municípios muito distantes, separados por rios, o transporte pelos rios, enfim. Então, há uma dificuldade muito grande. Quais seriam as estratégias específicas para a região norte, a região do Amazonas? Olha, existem várias estratégias que passam até por suporte financeiro, né? Quando a gente pega o estado de São Paulo, o município de São Paulo, ele se responsabilizou pela triagem neonatal da cidade de São Paulo, que eu imagino, agora eu não sei, mas que só o município de São Paulo deve ter uma população maior que todo o estado do Amazonas, né? Então, eu acredito que quando se municipalizar, existem camadas de atendimento dentro do SUS, então, município, estado, que é da esfera federal. Então, eu acredito que investir na municipalização poderia ser uma boa estratégia, além de equipar, de dar suporte financeiro e treinar médicos e equipe, né? Porque o programa, ele não é a criança, ela não é atendida somente por médicos, mas por uma equipe multiprofissional. Doutora Vânia, a Fernanda Antonelli, no nosso canal do YouTube, pergunta por que a pandemia de Covid-19 teve um impacto tão forte aí no Amazonas, causando problemas até maiores que nas outras regiões. Nossa, eu não sei se eu sei responder isso, mas eu imagino que a questão do isolamento social não pegou, né? Aqui, assim, nós não tivemos, de fato, lideranças, os gestores que realmente orientassem com relação a ao isolamento da população, né? E eu não sei se no futuro vai acontecer ou vai vir algum trabalho aí demonstrando alguma suscetibilidade genética, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, o número de pessoas afetadas realmente foi muito maior do que o sistema de saúde estava preparado em pouco tempo. Então, foi realmente uma situação muito triste, muito catastrófica mesmo, e o sistema de saúde não estava preparado para o número e o tempo que foi muito rápido, muitos pacientes. Mas eu acredito que as estratégias de solicitação de isolamento para a população falharam. Muito obrigado pela presença de vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição, é o Gente do MPD que Fala, sempre às quintas-feiras, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito obrigado pela audiência, 1 hora, 1 minuto, a gente volta a se falar amanhã. Tchau, tchau.